Graças e paz, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. Glória a Deus. Capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Versículo de número 25 a seguir. Livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 a seguir. Um texto bastante conhecido. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, você vai balançar sua mãozinha assim que os nossos diáconos estará te auxiliando a achar a passagem bíblica. Glória a Deus. A epígrafe textual diz: a cura de uma mulher enferma. E a partir do versículo de número, da parte B do versículo de número 24 a seguir, que diz assim: grande multidão o seguia e comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dela, por entre a multidão, tocou-lhes a veste. Versículo 28 diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-lhe no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração como de costume, pedindo ao dono da mensagem que ele esteja conduzindo a mensagem nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graça te damos, ó Pai, por tudo, porque és bom, porque és maravilhoso, porque és misericordioso, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela sua graça, Senhor. Agradecemos ao Senhor porque outrora estávamos condenados, mas o Senhor, ó Pai, não nos condenou, mas pagou o preço em nosso lugar. Morreu, meu Deus Todo-Poderoso, para que possamos ter vida eterna, Senhor. Te agradecemos por isso, te agradecemos pelo seu Espírito Santo, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pela sua igreja, ó Pai. E pedimos ao Senhor nessa noite, que o seu Espírito Santo, uma vez mais, possa estar conduzindo, meu Deus Todo-Poderoso, a ministração dessa noite. Tudo que for dito, tudo que for falado, que não venha simplesmente, meu Deus, da minha persuasão humana, da minha capacidade natural, mas que venha, Senhor, do Espírito Santo do Senhor. A sua palavra diz que a sua palavra é viva e eficaz, ó Pai, e tem o poder de penetrar no mais profundo do ser humano. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite que a palavra aqui ministrada seja viva e eficaz, e que possa, meu Deus Todo-Poderoso, falar profundamente com a nossa alma e com o nosso ser, que venhamos sair daqui fortalecidos, alimentados, limpos, meu Pai, restaurados pelo poder da sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto, como citei, a princípio bastante conhecido de toda a igreja. Quem nunca aqui ouviu alguém ministrar baseado no texto da mulher que tinha um fluxo de sangue? O que eu acho maravilhoso da palavra de Deus é que a palavra de fato ela é viva, ela tem vida própria.
Se nós escutarmos esse mesmo texto todos os dias da nossa vida, nós iremos sempre aprender algo novo da parte de Deus, através das passagens que muitas das vezes se repetem nas ministrações em nossas igrejas. Pois bem, essa mulher, como o texto vai nos dizer, ela estava sofrendo de uma forma extrema, porque já havia 12 anos. 12 anos não é 12 meses, 12 anos não é 12 dias, 12 anos é muito tempo, irmãos. Você se lembra o que aconteceu há 12 anos atrás? Só para você ter uma noção do quanto tempo é, não é? Às vezes a gente nem lembra o que aconteceu há 12 anos atrás, de tanto tempo que se passou. Essa mulher estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E o texto bíblico também vai nos dizer que essa mulher já tinha gastado todos os seus bens, tudo aquilo que ela possuía, para tentar ser curada da sua enfermidade. E o texto também vai nos dizer, irmãos, que essa mulher estava gastando todo o seu dinheiro. E a cada dia que ela ia gastando o seu dinheiro, ao invés da situação dela ir ficando melhor, estava indo de mal a pior. Imagina você aí, você está levando a sua vida, não é? Levemente todos os dias, às vezes tem um problema aqui, um problema ali, é normal, as aflições são normais da vida humana, mas imagina você ser acometido de uma enfermidade, aonde que os médicos não conseguem solucionar o seu problema. Imagina a dor dessa mulher, não é? Esses dias eu ouvi alguém dizer que o ser humano tem 1000 problemas, o ser humano tem 1000 problemas, até ter um problema de enfermidade. A partir do momento que você tem um problema de enfermidade, os outros problemas se desaparecem, e a sua visão, o seu foco, só está no seu problema de enfermidade. Porque uma coisa é lhe faltar o dinheiro, mas você ter forças para você levantar de manhã, trabalhar e granjear aquilo que você está necessitando. E outra coisa é você ter a vontade de trabalhar, mas o seu corpo gritar falando não tem como você ir. Imagina a situação dessa mulher. Ela já havia investido tudo o que ela tinha em médicos, não é? Eu acredito que em exames, em medicamentos. Imagina você pegando a sua poupança, Deus livre e guarde você, que isso não aconteça, não é, com a sua vida. Imagina você estar tudo normal, de repente vê uma enfermidade, daqui a pouco todo o dinheiro que você suadamente guardou lá, R$100, R$200, R$500, e foi acumulando em sua conta, agora você tem que sacar esse valor para dar aos médicos. E o pior não é nem gastar, o pior não é nem a enfermidade, o pior é que a cada dia a sua expectativa de cura ela vai diminuindo. Por quê? Porque você chega no médico sorridente, talvez com um pensamento positivo, que ele vai trazer um diagnóstico legal para você, e ele fala, olha, você gastou mais uma vez, e mais uma vez você continua indo de mal a pior. Uma coisa que temos que nos atentar para esse texto, é que o que aconteceu aqui não foi no nosso país, não foi na nossa época, mas aconteceu há cerca de mais de 2000 anos atrás, em uma cultura totalmente diferente da nossa cultura. Se nós formos analisar no livro de Levíticos, capítulo de número 15, o autor de Levíticos vai nos ensinar que a mulher, quando estava acomedida desse mal, ela ficava afastada da sociedade, ela não podia se relacionar com o seu povo, ela ficava distante. Olha só, esse problema de saúde dela foi um problema como aquele efeito dominó. Não é? Quem aqui não já pegou o dominó, colocou aquele monte de fileiras de dominó, não é isso? Depois você foi lá, deu aquele peteleco, aí um foi batendo no outro, 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 até cair o último. Da mesma forma foi na vida dessa mulher. Primeiro ela estava 100% bem, vivendo em harmonia, tranquila, em paz, mas veio uma enfermidade. A enfermidade gerou um problema social. Por quê? Porque ela não podia mais agora ter uma vida social comum, porque ela estava com uma enfermidade de hemorragia. Ela não podia também mais, não é, ter um planejamento de evolução financeira. Quem me ouve, diga amém. Ela não podia mais também ter um planejamento de uma evolução financeira, porque a doença estava minando a situação financeira dela, fora a falta de capacidade de agranjear mais recursos financeiros.
A mulher agora, um problema que era financeiro, se torna um problema social, depois se torna um problema não só físico, mas financeiro em todas as áreas, um problema, eu acredito que também de relacionamento interpessoais, não é? Porque ela não podia se relacionar normalmente mais na sociedade. Eu conjecturo que essa mulher teve que abandonar o seu lar, teve que abandonar os seus parentes, teve que abandonar as pessoas que ela amava, para viver agora isolada da situação que outrora ela vivia, por causa dessa enfermidade. Agora a mulher está com enfermidade, a mulher está gastando tudo, a sua situação financeira está ruim, a sua vida social de relacionamento também está ruim. Automaticamente, uma pessoa que está com um problema de enfermidade, um problema financeiro e um problema social, e esse problema vai se estendendo ao longo dos anos e ao longo dos dias, automaticamente eu deduzo também que começou a existir na vida dessa mulher também problemas psicossomáticos, problemas psicológicos, problemas emocionais. Esses tempos eu estava vendo uma série, não é? E eles estavam falando acerca da época de Hitler. Hitler pegava os judeus, colocava em um quarto apertado, aonde que o judeu não conseguia nem se movimentar. E ele fixava a cabeça do judeu, para que ele não conseguisse movimentar a sua cabeça. Ele ficava com a cabeça ali paradinha. E Hitler colocava em cima da cabeça do judeu uma gota de água. Aparentemente isso não é tortura, mas relatos das pessoas que sofreram esse tipo de tortura, ele diz que o primeiro pingo, tranquilo, o segundo pingo, tranquilo, mas depois de você ali em pé, depois de 2, 3 meses, depois de um inúmero tempo, cada pingo que caía na cabeça deles era como se pegasse uma marreta, batesse na cabeça, mas a cabeça não se repartia, não se destruía. Ele continuava sentindo a dor de um pingo caindo em sua cabeça. E os problemas geralmente é assim, quando começa, você fala, não, é tranquilo, dá para enfrentar, eu sou forte, vou resolver. Mas de acordo que você fica um dia com aquele problema, um mês com aquele problema, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos. Imagina você como estava aquela mulher. Ela estava destruída. Nessa noite eu quero retirar da história dessa mulher 4 lições para nós vivermos uma vida de explosão de poder. A primeira lição que eu retiro desse texto, da história dessa mulher, é justamente essa: a perseverança. Cada dia estava piorando, mas ela não perdia a esperança da solução. Porque a Bíblia diz que quando essa mulher ouve falar de Jesus, ao invés dela virar e falar, não, já era, não tem mais jeito, já tem 12 anos, já fiz tudo o que estava ao meu alcance, não tenho mais expectativa, pelo contrário, a Bíblia diz que essa mulher, mesmo depois de muito sofrimento, e depois de 12 anos, ela ainda está falando, quem é esse tal de Jesus? Eu quero me aproximar desse tal de Jesus, eu ainda estou com a esperança que há uma solução para a minha vida. A primeira lição que eu aprendo com essa mulher para viver uma vida explosiva de poder é não desistir. Você já me conhece, você vem constantemente na quarta-feira profética. Eu quero que você profetize, ensine para o seu irmão nessa noite. Balance ele aí para ele acordar, para ele despertar. Não tem mais a justificativa do frio, porque o frio está indo embora, está calor, não é? Balança ele e fala, irmão, o segredo da vitória é a perseverança. Deus está falando contigo nessa noite. Está difícil, está doendo, está apertando, mas não deixe de perseverar. Continue perseverando. Não baixe a sua cabeça diante das lutas. Quem tem que sair da sua vida não é a perseverança, é a luta. E a luta vai sair com a perseverança. Então persevere até você vencer esse problema em nome de Jesus. Aprenda com a mulher do fluxo de sangue. A primeira lição que eu consigo retirar desse texto é que essa mulher, ela foi perseverante. Esses dias eu ouvi uma frase também que eu achei muito interessante.
O perseverante vence o talentoso. O perseverante vence o talentoso. Se você for analisar a história de muitas pessoas que tiveram uma vida de vitória, você vai ver que muitos deles, no começo, eles não eram nem tão talentosos naquilo que eles queriam executar, mas eles foram praticando, e nessa jornada muitos foram desistindo, mas mesmo eles sem talento, eles continuaram sendo perseverantes. Ou seja, a perseverança vence o talento. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está almejando desenvolver em alguma área, e você aparentemente não tem talento, mas o Senhor já falou com você que Ele vai te usar, ou que Ele vai fazer na sua vida. Talvez você entrou aqui como essa mulher, já sofrendo bastante, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar: olha, talvez você não tenha talento agora, mas a sua perseverança vai fazer você se tornar uma pessoa excelente nisso que você está praticando. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu falei que eu vou abrir, eu vou abrir. Se eu falei que eu vou mudar, eu vou mudar. Mas escute uma coisa nessa noite: ei, não desista, não pare de perseverar, erga a sua cabeça, vai para cima, porque no tempo certo eu hei de te dar a vitória. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que está vivo e que toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus? Oh, aleluia! A primeira lição que eu retiro da história dessa mulher é a perseverança. A segunda lição que eu retiro da história dessa mulher, glória a Deus, é uma coisa que o pastor constantemente nos ensina aqui. A Bíblia nos diz, olha só, versículo de número 28. Presta atenção para você entender esse mistério aqui. É um mistério profundo aqui nesse texto. Versículo de número 28 diz assim: porque dizia, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. 12 anos sofrendo, vida financeira indo de mal a pior, vida física arruinada, social nem se fala, mas ela ainda estava falando: se eu somente tocar, eu serei curada. Se eu somente tocar, eu serei curada. Se eu somente tocar, eu serei curado. Essa mulher, em primeiro lugar, ela foi perseverante. Em segundo lugar, ela não perdeu a sua fé. Ela continuou perseverando, ela continuou tendo fé que Deus iria fazer alguma coisa. Eu fiz uma anotação aqui. A palavra dizia, que ela utilizou aqui, e dizia ela: se eu somente tocar. Ela dizia, olha só, a palavra dizia está no imperfeito do indicativo ativo, que não indicava uma ação única, não indicava uma ação única ou concluída, mas sim uma ação contínua e repetitiva. Quando o texto bíblico diz que ela dizia, o texto está falando que ela não falou uma só vez. A impressão que nós temos é que ela falou isso, foi em direção, tocou e foi curada. Mas de acordo com o original, se você for analisar essa palavra, você vai ver que ela dizia isso constantemente. Eu fui além. O pregador gosta de imaginar. Imaginação faz parte da vida do pregador. Eu comecei a imaginar que essa mulher, irmãos, de manhã ela estava lá junto com outras pessoas que estavam vivendo a mesma situação dela, mas ela estava falando: eu ouvi falar de um Jesus, e quando ele passar aqui, eu vou tocar e vou ser curada. Aí de tarde ela estava falando: olha, eu ouvi falar de um Jesus, que quando ele passar aqui, eu vou tocar e eu vou ser curada. Ela não falou só uma vez, mas ela repetiu isso inúmeras e inúmeras vezes, até que o milagre aconteceu na vida dela. Pastor, sim, qual é o mistério que o Senhor falou que existe nesse versículo e que o pastor falou esses dias? O pastor Carlos, quem não já ouviu o pastor falando aqui? O que está mais perto do seu ouvido? A minha boca ou a sua boca? O que está mais perto? A minha boca. E outra coisa eu vou acrescentar: você tem controle no que a boca do pregador fala? Você consegue controlar? Mas você consegue controlar o que a sua boca fala? Glória a Deus. Vamos ler outro texto bíblico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Romanos, capítulo de número 10, em versículo de número 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo...
A fé vem pelo e ouvir a palavra de... O segredo da vitória, primeiro é perseverar, segundo é ter fé. E o que gera fé dentro do ser humano, pastor? Ele ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé cresce. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé cresce e desenvolve. Se você for parar para analisar esse contexto bíblico, você vai ver que uma multidão estava apertando Jesus, sim ou não? Mas no meio da multidão, uma pessoa tocou Jesus, e o toque dela foi diferente. Por quê? Porque ela teve fé. Fala para o seu irmão nessa noite, balança ele aí e fala: irmão, a fé faz toda a diferença na vida do cristão. Faz toda a diferença. O segredo da vitória dessa mulher foi a fé. Repita comigo: o segredo da vitória dessa mulher foi a fé. E a fé vem pelo... Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé vai aumentar. Agora analisa comigo. Qual é a melhor forma de você se encher de fé? Você vindo aqui quarta e domingo ouvir eu e o pastor falar, ou você viver de manhã falando de fé, de tarde falando de fé, de noite falando de fé, vai dormir, fala de fé, levanta, fala de fé, senta para conversar, fala de fé, e continua falando de fé? Ou seja, quem vai te encher de fé é a sua boca, primeiro, que está perto do seu ouvido, e segundo, a sua boca você tem controle, a minha boca você não tem controle. Então vira para o seu irmão nessa noite e orienta ele, fala assim: irmão, comece a falar mais de fé. Está te faltando fé porque você não tem usado a sua boca para falar de fé, para o seu ouvido ouvir e você se encher da fé do Senhor. Fala mais de fé, fala mais de fé, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, no livro de Provérbios, capítulo de número 18 e versículo de número 21, o proverbista diz: aleluia, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da... Agora eu te pergunto, você tem falado de vida ou você tem falado de morte? Posso te ensinar o segredo? O que está definindo o estado que você está vivendo é o que a sua boca tem falado. Vou repetir mais uma vez para você gravar. O que está definindo o estado de vida que você está vivendo é o que a sua boca tem falado. Aí eu te pergunto, o que a sua boca tem falado? O que a sua língua tem gerado? Você tem gerado fé ao seu coração? Você tem gerado fé ao seu ouvido? Você tem gerado fé à sua mente? Ou você tem murmurado, reclamado e reclamado? Tem muitas pessoas que não estão vivendo, amém ou não amém? Tem muitas pessoas que não estão vivendo um tempo de explosão de poder, porque só está murmurando e falando coisas que não geram vida em sua vida, mas gera morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existe um fenômeno psicológico, não é minha área, né? Mas eu gosto de passear por lá também, chamado ilusão da verdade, amém? Existe um fenômeno psicológico chamado ilusão da verdade. Quando uma informação é repetida várias vezes, mesmo sendo falsa, nosso cérebro tende a considerá-la verdadeira, simplesmente pela familiaridade que temos com ela. Ou seja, quanto mais você fala, até que pode ser uma coisa que seja até mentira, irmãos, mas se você começar, amém ou não amém? A repetir aquela mentira inúmeras vezes, a sua mente, de acordo com esse fenômeno, começa a acreditar na mentira que você está repetindo. E tem pessoas aqui nessa noite que o Espírito Santo de Deus me fala que você tem repetido algumas mentiras que o Senhor não tem se agradado. Pastor, quais mentiras eu tenho repetido? Eu não sou vencedor,
eu não posso prosperar, eu não posso desenvolver, eu sou um coitadinho, a minha família é a menor, não tem saída para mim. Mas o Senhor nessa noite está te ensinando: pare de falar palavras de morte, pare de falar mentiras, porque a sua mente começou a acreditar que realmente você é um derrotado, você é um fracassado. Mas o Senhor te trouxe aqui para sentar aqui nessa noite e ouvir essa orientação, para você sair daqui hoje falando: eu sou um vencedor, eu sou um vitorioso. Sai da frente, Satanás. A partir de hoje talvez eu sofri, mas a minha vida vai ser transformada e mudada, porque eu vou profetizar fé, eu vou falar de fé, eu vou usar a minha língua para gerar fé, a minha alma, o meu espírito, para me viver um novo tempo em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Poderoso é o nosso Deus. Deixa eu olhar a hora, porque eu converso um bocado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira lição que aprendemos com a história dessa mulher, que ela foi perseverante. Segunda lição que aprendemos com a história dessa mulher, que ela teve fé, ela falou de fé e ela gerou fé. Terceira lição que aprendemos com a história dessa mulher, que ela quebrou protocolos. Eu acredito que quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela falou: eu vou tocar em Jesus, vou ser curada, vou receber o meu milagre. Mas tem aquela turminha abençoada, né, irmãos? Para com isso, já tem 12 anos. Para com isso, a lei não permite você ir até lá. Para com isso, tem inúmeras coisas que te impedem de chegar até Jesus e de chegar no seu milagre. Para com isso. Mas essa mulher, ela não ouviu as vozes secundárias, ela ouviu somente a voz que dizia que Jesus iria curar ela, e ela quebrou protocolos. Não estou ligando para a lei, não estou ligando para o que estão falando para mim, mas eu vou me aproximar do meu Jesus. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas o Senhor está falando contigo: ei, é o momento de quebrar protocolos. Eu não sei o que tem te distanciado da presença de Jesus, eu não sei o que estão falando com você que está te afastando da presença dele, mas ele me trouxe aqui nessa noite para falar contigo. Chegou o momento de ter fé, e chegou o momento de romper as barreiras que está te afastando do seu milagre, que está te afastando do novo tempo em Deus. Chegou o tempo de você não se importar com as vozes, mas você ouvir a voz de Deus e perseverar e tocar em Jesus e receber o seu milagre para a glória dele. Oh, aleluia. Terceira lição que essa mulher nos ensina: ela não ligou para os protocolos. Quarta lição que essa mulher nos ensina: ela teve ação. Porque tem muitas pessoas que falam de fé, tem muitas pessoas que entendem qual é o caminho do milagre: se eu tocar eu vou ser curado. Mas tem muitas pessoas que entendem o caminho do milagre, tem fé, mas não tem ação. O apóstolo Tiago, no capítulo número 2 do seu livro, versículo de número 17, ele diz: a fé sem obras, ela é? Não adianta você ter fé que vai acontecer e nada fazer. Não adianta você ter fé que Deus vai mudar a sua vida e você ficar falando: ah, não, eu não vou entrar em uma faculdade, eu não vou estudar nada, eu não vou me organizar financeiramente para comprar a minha casa, eu não vou comprar um terreno. Se você ficar tendo fé que a sua vida vai mudar, mas se você não tiver uma ação de mudança, você não vai sair do lugar que você está. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar: primeiro, seja perseverante. Segundo, tenha fé. Terceiro, quebre protocolos. Mas quarto, tenha atitude. Se levanta, sai do lugar que você está. Se o Senhor já liberou a palavra que vai dar certo, você precisa mais de quê? Levanta, vai atrás do emprego, vai fazer a faculdade, vai atrás da cura, vai atrás da mudança da sua família, vai atrás do varão bonito, abençoado, da varoa cheia de Deus, vai atrás. Se o Senhor já liberou a palavra, você está temendo o quê? Mas está te faltando atitude, está te faltando ação. E o Senhor te trouxe nessa noite para falar com você, nessa quarta-feira profética: se levanta, reage, faz alguma coisa, vai para cima em nome do Senhor Jesus.
Quarta lição e última lição para finalizar, que eu retiro da história dessa mulher. A Bíblia vai nos dizer que quando ela chega até Jesus e ela toca em Jesus, amém, amém? Amém, amém? Quando ela chega até Jesus e ela toca em Jesus, sai de Jesus. Em algumas traduções vai dizer virtude, em outras traduções vai dizer poder. Sai um poder, e automaticamente ela sente que ela foi curada. Jesus Cristo, ele conta uma piada para os discípulos nesse momento. Jesus Cristo, em meio a uma multidão apertando ele vira para os seus discípulos e fala: quem me tocou? Quem me tocou? Quem foi que me... Eu senti um toque aqui, quem foi que me tocou? Os discípulos olham para Jesus e falam: rapaz, não vou falar nada porque é o mestre. Mas que pergunta sem sentido, quem me tocou? Mas os discípulos educadamente falam: mestre, uma multidão te aperta e o Senhor fala: quem me tocou? Aí ele vira para os discípulos e fala: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. A palavra poder ou virtude aqui nesse contexto bíblico vem da raiz grega dinamis. Amém, amém? Se você for lá no grego e procurar a raiz, vem da palavra dinamis, que significa, que vem do grego e significa força, poder, capacidade, virtude, potencial em ação. É também a mesma palavra que deu origem à palavra dinamite, que significa explosão de poder. Amém? Significa explosão de... Eu gosto desse significado de dinamite. Quando Jesus Cristo vira para os discípulos, ele fala: alguém me tocou. Por quê? Porque de mim saiu uma explosão de poder. Aleluia. O que eu acho interessante é que uma multidão estava seguindo Jesus, e somente uma mulher tocou em Jesus, e dele saiu uma explosão de poder. Aí a pergunta que eu fiz ao texto foi: por que saiu essa explosão de poder dessa mulher? Porque ela era diferente das mesmas pessoas. Aí o Senhor me trouxe essas 5 lições. Primeira lição: ela foi perseverante. Segunda lição: ela teve fé. Terceira lição: ela quebrou protocolos. Quarta lição: ela teve uma ação. E quinta lição, louvado seja o nome do Senhor, ela recebeu a explosão de poder. Eu entendo com isso que muitas pessoas querem viver uma explosão de poder na vida financeira, muitas pessoas querem viver uma explosão de poder na vida física, muitas pessoas querem viver uma explosão de poder em inúmeras áreas da sua vida, mas muitas pessoas não têm a atitude que essa mulher teve. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te ensinar o passo a passo de viver uma vida de explosão de poder. Pergunta para o seu irmão nessa noite, fala: irmão, você quer viver em sua vida uma explosão de poder? Primeiro, seja perseverante. Segundo, tenha fé. Terceiro, quebre protocolos. Quarto, tenha ação. E quinto, se prepare, que depois desses 4 passos você vai viver uma explosão de poder em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que toma posse dessa profecia, glorifica o Senhor nessa noite, adora Ele. Aleluia. Essa mesma palavra foi utilizada por Jesus em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, quando ele diz: recebereis poder, ou dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa mesma palavra também foi utilizada no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 35, quando o evangelista nos ensina e nos diz que o Espírito Santo virá sobre ti, falando com Maria, e o poder do Altíssimo te concederá Jesus Cristo em vosso ventre. Ou seja, existe um poder diferente, existe algo diferente, existe algo sobrenatural que Deus já liberou sobre a igreja, e muitas das vezes nós não vivemos porque não temos fé, não somos perseverantes, não temos ação e não quebramos protocolos. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer mudar a história da sua vida. Aleluia. Vou finalizar. E Deus colocou em meu coração, quando eu estava sentado ali, para me contar um testemunho aos irmãos.
Minha mãe conta, não sei porquê, do testemunho, mas fala de poder de Deus também. Minha mãe conta que quando eu nasci, o meu parto foi muito difícil. E eu tive uma convulsão e desmaiei, fiquei mole, eu criança. A minha tia, uma mulher simples, da Assembleia de Deus, ela me pegou, me ergueu para Deus, e ela falou: ele não vai morrer. Ele vai ser um presbítero da casa do Senhor. Eu não sei o que está morrendo na sua vida, mas o Senhor manda você erguer essa noite e falar: não vai morrer, não vai acabar, não vai terminar, não é a última palavra. E o Senhor manda você liberar uma palavra profética sobre esse mal que está te acometendo e falar: em nome de Jesus, isso é para eu ser rico, isso é para mim prosperar, isso é para mim ser feliz, isso é para mim ser diferente. Porque ela me pegou quando criança e ela falou: ele vai ser um presbítero, ele vai ser um pastor, ele vai pregar no altar, ele vai falar de Jesus. E para a glória de Jesus, eu tenho quase 37 anos, eu não morri, eu estou falando da palavra de Deus. Eu não sei o que está morrendo na sua vida, mas eu profetizo que o Senhor vai trazer vida em nome do Senhor Jesus. Essa não é uma noite comum, essa é uma noite de explosão de poder. Se coloque sobre os seus pés nessa noite, se coloque sobre os seus pés nessa noite. Oh, aleluia.